Paris, França, 29 de julho de 1717. Capítulo 7. Ela está à sombra junto à loja de um comerciante de sedas. Do outro lado da rua, a loja do alfaiate está abarrotada no ritmo intenso do negócio, apesar de o dia se ir escoando. O suor escorre-lhe pelo pescoço quando solta e volta a prender os atilhos da touca, recuperada de uma rajada de vento, na esperança de que o adereço de pano a faça passar por criada de uma senhora, de modo a garantir-lhe a invisibilidade reservada aos serviçais. Se pensar que é uma criada, Bertin não lhe prestará demasiada atenção. Se pensar que é uma criada, poderá não reparar no vestido de Ade, que é simples, mas bom, surrupiado de um manequim de alfaiate uma semana antes, numa loja semelhante, do outro lado do Sena. De início era bonito, até ter rasgado as saias num prego perdido e alguém ter lançado um balde de fuligem muito perto dos seus pés e vinho tinto que alguém verteu numa das mangas. Deseja que as roupas sejam tão resistentes à mudança como ela parece ser, especialmente porque só tem um tal vestido. Não vale a pena juntar um guarda-roupa ou qualquer outra coisa quando não se tem um lugar onde guardar. Tentará, nos anos posteriores, reunir bugigangas e escondê-las como uma pega no seu ninho, mas algo conspirará sempre para lhes roubar de volta, como um passarinho de madeira perdido entre os corpos na carroça. Não parece conseguir guardar muita coisa por muito tempo. Finalmente, o último freguês sai, um criado de quarto com uma caixa guarnecida de fitas debaixo de cada um dos braços. E antes de qualquer outra pessoa conseguir chegar à porta antes dela, Ade percorre a rua em passo estugado e entra na loja do alfaiate. É um espaço acanhado, uma mesa apinhada até em cima com rolos de tecido. Um par de manequins exibe a última moda em vestidos, o tipo de peça que requer pelo menos 4 mãos para vestir e igual número para despir. Cheio de anquinhas almofadadas e de mangas com punhos de renda e caixilhos para o peito muito apertados para se conseguir respirar. Hoje, a nata de Paris aparece atraviada como um embrulho, claramente não destinado a ser aberto. Um sino pequeno acima da porta anuncia a chegada de Ade e o alfaiate, Monsieur Bertin, olha para ela sob as sobrancelhas espessas como um arbusto e faz uma cara de desgosto. Já estou fechando, diz ele asperamente. Ade abaixa a cabeça, a epítome da discrição. A Madame Lautrec me mandou. É um nome que ela pegou no ar, entreouvido por acaso durante uma caminhada, mas é a resposta certa. O alfaiate se impertiga subitamente interessado. Estou à total disposição dos Lautrec. Ele pega um bloco pequeno e um carvão, e Ade sente os dedos se retorcerem, inundada pela dor e por uma saudade de desenhar como costumava fazer sempre que podia. Mas é muito estranho que ela tenha enviado uma criada em vez do seu pajem, diz o alfaiate, alongando as mãos para começar o trabalho. Ele está doente, responde Ade apressadamente. Está aprendendo a mentir, a se deixar levar pela correnteza da conversa, seguindo seu curso. Então enviou sua criada pessoal. A madame deseja dar um baile e precisa de um vestido novo. Sem dúvida. Você tem as medidas dela? Pergunta o senhor. Tenho, sim. Ele a encara, esperando que lhe entregue um pedaço de papel. Não, eu tenho as medidas dela. São iguais às minhas. Foi por isso que ela me mandou aqui, explica Ade. Acredita que é uma mentira bastante astuciosa, mas o alfaiate só franze o senho e se volta na direção de uma cortina nos fundos da loja. Vou pegar a fita métrica. Ade tem um vislumbre da divisão de trás. Uma série de manequins com vestidos, uma montanha de sedas, antes de a cortina voltar a cair. Mas quando Bertin se afasta, ela também o faz, desaparecendo entre os manequins e os rolos de musselina e algodão encostados à parede. Não é a sua primeira visita à loja, e memorizou bem todas as suas fendas e curvas, todas as reentrâncias suficientemente grandes para se poder esconder nelas. Ade aninha-se num desses espaços, e quando Bertin regressa à parte da frente da loja, de fita métrica na mão, esquece-se completamente de Madame Lautrec e da sua estranha criada. O ar está abafado entre os rolos de tecido, e sente-se grata quando ouve o tinir da campainha, o som surdo de Bertin a fechar a loja.
Ele vai subir para o quarto no segundo andar, tomar uma sopa, pôr as mãos doloridas de molho e ir para a cama antes que a noite caia por completo. Ela espera, deixando que o silêncio tome completamente o ambiente, até conseguir ouvir o rangido dos passos do alfaiate no andar de cima. E então fica livre para vagar e examinar tudo o que há na loja. Uma luz fraca e acinzentada se infiltra pela vitrine da frente, enquanto ela atravessa a loja, puxa a cortina pesada para o lado e entra no cômodo dos fundos. A luz do cair da noite penetra através de uma única janela, o suficiente para que a garota consiga enxergar. Ao longo da parede dos fundos, há capas que ainda não foram terminadas, e ela diz para si mesma lembrar de voltar assim que o verão der lugar ao outono e o frio começar a tomar conta da cidade. Mas agora sua atenção se volta para o centro do cômodo, onde há dezenas de manequins postados como dançarinos em suas posições, com as cinturas finas envoltas por tecidos em tons de verde e cinza, um vestido azul marinho com viés branco e outro azul claro com arremate em amarelo. A de sorri, tira a touca e a joga sobre a mesa, sacudindo os cabelos para se soltarem. Passa os dedos pelas tramas de seda estampada e de algo ricamente tingido e aprecia a textura do linho e da sarja. Toca a armação dos espartilhos e as anquinhas nos quadris, imaginando a si mesma vestindo-os. Passa rapidamente pela musselina e pela lã, simples e resistente, mas se demora nos tecidos plissados e no cetim em camadas, mais elegantes do que qualquer outra roupa que viu enquanto estava na sua casa em Vignon. Casa. É uma palavra difícil de abandonar, mesmo agora, quando não há mais nada que a ligue àquele lugar. Ela puxa as presilhas de um corpete azul veranil e então faz uma pausa, prendendo a respiração quando percebe uma movimentação pelo canto do olho. Mas é só um espelho, encostado na parede. Ade se vira e estuda o próprio reflexo na superfície prateada, como se fosse um retrato de outra pessoa, embora a verdade é que não há nada de diferente. Os últimos 2 anos pareceram 10, e mesmo assim não deixaram rastros. Ela já devia ter definhado até ficar só pele e osso, endurecida, com o rosto vincado, mas sua face continua viçosa, como no verão em que saiu de casa. A pele segue sem rugas provocadas pelo passar do tempo e pelas atribulações, completamente intocada, a não ser pelas sardas habituais sobre a tonalidade suave das bochechas. Somente os olhos denunciam a mudança, como uma pontada de trevas entremeada ao castanho e ao dourado. Ade pisca e se força a tirar os olhos de si mesma e do vestido. Do outro lado do aposento há um trio de silhuetas escuras, manequins masculinos, vestidos com calças, coletes e paletós. Em meio à penumbra, as formas sem cabeça parecem vivas, inclinando-se umas sobre as outras enquanto a encaram. Ade examina o corte das roupas, a ausência de corpetes armados e crinolinas, e pensa, não pela primeira vez e certamente não pela última, em como seria muito mais fácil ser um homem, em como andam pelo mundo com tanta facilidade e a tão pouco custo. Em seguida, vai até um manequim mais próximo, tira seu paletó e desabotoa seu colete. Sente uma estranha intimidade ao despir a forma e aprecia o momento ainda mais pelo fato de que o homem sob os seus dedos não é de verdade, e por isso não pode apalpar, bolinar ou empurrar. Ela se livra dos cordões do próprio vestido e veste as calças, fechando-as abaixo dos joelhos. Põe a túnica e abotoa o colete, coloca o casaco listrado sobre os ombros e abotoa o peitilho de renda no pescoço. Ade se sente segura na armadura das roupas masculinas, mas assim que se vira para se olhar no espelho fica desanimada. Seu peito é muito farto, a cintura fina demais, os quadris se alargam e preenchem as calças nos lugares errados. O paletó ajuda um pouco, mas nada consegue disfarçar seu rosto. A curva dos lábios, o contorno das bochechas, a suavidade da testa. Tudo é delicado e arredondado demais para se passar por qualquer coisa que não seja feminina. Ela pega uma tesoura de alfaiate e tenta aparar as ondas soltas dos cabelos até a altura dos ombros, mas um segundo depois os cachos voltam a crescer e uma mão invisível já varreu as mechas do chão. Não pode deixar marcas, nem sequer nela mesma. Encontra um alfinete e prende as ondas do cabelo castanho claro para trás, do mesmo modo que já viu os homens usarem. Depois pega o tricórnio de um dos manequins e o acomoda sobre a testa.
Quem sabe à distância, ou de relance, ou talvez no meio da noite, quando a escuridão é densa ou bastante para borrar os detalhes? Mas mesmo à luz das lamparinas, a ilusão não dura. Os homens de Paris são delicados, mas ainda são homens. Ela suspira, tira o disfarce e passa a hora seguinte experimentando um vestido atrás do outro, já sentindo falta da liberdade das calças e do conforto sem amarras da túnica. Mas os vestidos são elegantes e luxuosos. O seu favorito é de um tom adorável de verde e branco, mas ainda está inacabado. A gola e a bainha continuam desfiadas à espera da renda. Ela vai ter que voltar à loja daqui a 1 ou 2 semanas na esperança de que a peça ainda não tenha sido vendida, embrulhada em papel de seda e enviada para a casa de alguma baronesa. No fim, Adi escolhe um vestido num tom escuro de azul safira com arremates em cinza. A cor a faz lembrar de uma noite de tempestade com as nuvens eclipsando o céu. A seda, nova e absolutamente imaculada, beija sua pele. É elegante demais para as necessidades dela, um vestido para banquetes e bailes. Mas Adi não se importa. E daí se atrair olhares curiosos? As pessoas vão se esquecer antes de terem a chance de fofocar? Adi deixa o próprio vestido pendurado no manequim desnudo e não se incomoda com a touca surrupiada de um varal de manhã. Atravessa a cortina e cruza a loja, com as saias farfalhando ao redor. Encontra a chave extra que Bertin guarda na gaveta de cima da mesa e destranca a porta, tomando o cuidado de imobilizar o sino com os dedos. Fecha a porta, agachando-se para deslizar a chave de ferro por debaixo do vão. Se levanta e se vira, dando um encontrão em um homem parado no meio da rua. Não é à toa que ela não o viu. Está vestido de preto, dos sapatos até o colarinho, fundindo-se à escuridão. Ela já está balbuciando pedidos de desculpa e recuando quando ergue os olhos e depara com o contorno do seu maxilar, com os cachos negros e com os olhos extremamente verdes, apesar da ausência de luz. Ele sorri para ela. Adeline? O nome lampeja como uma fagulha na sua língua, acendendo um sinal de alerta na mente de Adi. Ele percorre o vestido novo dela com os olhos. Você está com uma aparência boa. Estou com a mesma aparência de sempre. A recompensa da imortalidade, como você queria. Desta vez ela não morde a isca, não grita, não xinga, não enumera todas as maneiras como ele a amaldiçoou, mas a escuridão deve perceber a luta interna estampada na expressão de Adi, porque dá uma risada, suave e leve como uma brisa. Venha comigo, diz a sombra oferecendo o braço. Eu vou acompanhá-la. Ele não diz que vai acompanhá-la até em casa, e, se ainda estivesse de dia, ela desdenharia da proposta só para irritá-lo. É óbvio que, se ainda estivesse de dia, a escuridão não estaria ali. Mas já é tarde da noite, e só há um tipo de mulher que anda sozinha a essa hora. Adi descobriu que as mulheres, pelo menos as de uma determinada classe social, nunca ousam andar sozinhas nem mesmo durante o dia. São mantidas dentro de casa como plantas em vasos, escondidas atrás das cortinas do lar, e quando saem, andam em grupos, seguras dentro da gaiola da companhia umas das outras, e sempre em plena luz do dia. Andar sozinha pela manhã é um escândalo, mas andar sozinha à noite tem outro significado. Adi sabe muito bem. Sentiu os olhares e o julgamento vindos de todos os lados. As mulheres zombam dela das janelas de casa. Os homens tentam comprar seu corpo nas ruas e os devotos tentam salvar sua alma, como se ela já não a tivesse vendido. Aceitou a ajuda da igreja mais de uma ocasião, mas apenas pelo abrigo, nunca pela salvação. E então? Pergunta a sombra com o braço estendido. Talvez ela esteja se sentindo mais solitária do que gostaria de admitir. Talvez a companhia de um inimigo ainda seja melhor do que nada. Adi não pega o braço, mas começa a caminhar, e não precisa olhar para saber que a sombra caminha ao lado. Os sapatos dele produzem um eco suave na calçada de pedras, e uma brisa leve sopra como a palma de uma mão contra as costas da garota. Caminham em silêncio até que ela não aguenta mais, até que a sua determinação enfraquece. Adi espia e o vê ali, com a cabeça ligeiramente inclinada para trás, os cílios escuros roçando as bochechas pálidas, enquanto ele inala o ar noturno, por mais fétido que seja. Há um tênue sorriso naqueles lábios, como se a sombra estivesse completamente à vontade.
A própria imagem dele já é uma zombaria para Adi. Mesmo quando seus contornos se desbotam, o preto no escuro, a sombra na fumaça, como um lembrete do que ele é e do que não é. Ela quebra o silêncio, as palavras se derramam da sua boca. Você pode assumir a forma que quiser, né? Ele assente. Isso. Então mude de forma. Não aguento nem olhar para você. Um sorriso pesaroso com uma pontinha de divertimento. Eu gosto bastante desta forma. E acho que você também gosta. Já gostei, admite. Mas você estragou. Ela percebe tarde demais que abriu uma brecha com o comentário. Fez uma rachadura na própria armadura. Agora ele nunca mais vai mudar de forma. Adi para em uma rua estreita e sinuosa, diante de uma casa, se é que pode ser chamada assim. Uma estrutura de madeira em ruínas, mais para uma pilha de lenha, desolada e abandonada, mas não vazia. Quando a sombra for embora, a garota vai entrar pelo vão entre as tábuas, tentando não estragar a bainha das saias novas, atravessar o chão irregular e subir um lance de degraus capengas até o sótão, na esperança de que ninguém tenha se alojado primeiro. Vai tirar o vestido cor de tempestade e dobrá-lo com cuidado dentro de um pedaço de papel de seda. Depois vai se deitar em um catre feito de tábuas de madeira e sacos de juta e contemplar o céu através das vigas rachadas que formam o teto a uns 60 centímetros da sua cabeça e esperar que não chova, enquanto as almas perdidas se arrastam nos andares inferiores. Amanhã, o quartinho vai estar ocupado e daqui a um mês a construção vai pegar fogo, mas não faz o menor sentido se preocupar com o futuro agora. A escuridão se move como uma cortina atrás de Adi. Por quanto tempo você vai continuar com isso? Do que adianta enfrentar outro dia se não há nenhuma luz no fim do túnel? Pondera ele. São perguntas que ela faz a si mesma no meio da noite, nos momentos de fraqueza, quando o inverno cravava os dentes na sua pele ou a fome enfiava as garras nos seus ossos, quando ficava sem abrigo, quando o trabalho de um dia inteiro era desfeito, quando passava uma noite em claro e não conseguia nem sequer pensar em se levantar de manhã para fazer tudo de novo. No entanto, ao ouvir as palavras repetidas daquele jeito, na voz dele em vez de na sua própria, Adi sente que perdem boa parte do veneno. Você não entendeu ainda? Pergunta ele com os olhos verdes cortantes como um caco de vidro. Não existe nenhum fim além daquele que eu ofereço. Você só tem que se entregar. Eu vi um elefante, interrompe Adi, e as palavras são como um balde de água fria sobre brasas. A escuridão fica imóvel ao seu lado, e ela continua falando, com o olhar fixo na casa em ruínas, no telhado desarranjado e no céu aberto. Dois, para falar a verdade. Estavam no jardim do palácio, onde estava acontecendo algum tipo de exposição. Não sabia que existiam animais tão grandes assim. E, um dia desses, tinha um violinista na praça, continua com a voz firme. E a música dele me levou às lágrimas. Foi a canção mais bonita que já ouvi na minha vida. Eu tomei champanhe, bebi direto da garrafa e vi o sol se pôr sobre o rio Sena enquanto os sinos tocavam na Catedral de Notre-Dame. Nada disso teria acontecido em Vignon. Ela se vira para encará-lo. E só se passaram 2 anos. Pense bem sobre todo o tempo em que eu tenho e em tudo o que eu ainda vou ver. Adi sorri para a sombra, um sorriso breve e ferino, todo cheio de dentes, aproveitando a forma como o senso de humor se esvai do rosto dele. É uma vitória pequena, mas ainda assim é tão doce vê-lo vacilar, mesmo que por 1 milésimo de segundo. De repente, a sombra está perto demais, e o ar entre os dois é suprimido como uma vela apagada. Ele cheira a noites de verão, a terra, a musgo e a grama alta ondulando sob as estrelas. E há algo mais sombrio, sangue sobre rochas e lobos à solta na floresta. Inclina-se até o seu rosto roçar o de Adi, e, quando volta a falar, as palavras são quase sussurros sobre a pele da garota. Você acha que vai ficar mais fácil, mas não vai. Você está condenada ao fim, e cada ano que viver vai parecer uma vida inteira, e a cada vida você vai ser esquecida. A sua dor é em vão, a sua vida não tem sentido. Os anos vão pesar como grilhões nos seus tornozelos, vão acabar com você, pouco a pouco, e quando não conseguir suportar mais, você vai implorar para que eu acabe com o seu sofrimento.
Adi se afasta para encarar a escuridão, mas ele já se foi. Ela fica sozinha na rua estreita. Respira fundo, trêmula e exala com força. Depois endireita o corpo, alisa as saias e entra na construção em declínio que, pelo menos por esta noite, é a sua casa. Nova York, 13 de março de 2014. Capítulo 8. A livraria está mais movimentada hoje. Um menino brinca de esconde-esconde com um amigo imaginário enquanto o pai folheia um livro sobre história militar. Uma universitária se agacha entre as estantes, examinando as diversas edições de Blake, e o rapaz que ela conheceu ontem está postado atrás do caixa. Adi o analisa, um hábito casual como virar as páginas de um livro. Os cabelos castanho escuros, rebeldes e indomáveis caem sobre seus olhos. Ele ajeita as mechas para trás, mas depois de um segundo elas voltam a cair, fazendo-o parecer mais jovem do que é. O rapaz tem o tipo de rosto de uma pessoa que não sabe guardar segredos muito bem, pondera ela. Há uma fila pequena no caixa, então Adi passa um tempo entre as sessões de poesia e biografias. Tamborila os dedos por uma prateleira e, segundos depois, uma cabeça de cor laranja surge da escuridão por cima das lombadas. Ela acaricia livro distraidamente e aguarda a fila diminuir de 3 pessoas para 2 e, por fim, para uma só. O rapaz, Henry, anota parada ali perto e uma expressão diferente passa pelo seu rosto, breve demais para que até mesmo Adi consiga identificar, antes que ele volte a atenção para a mulher no caixa. Sim, senhorita Klein. Não, tudo bem. Se não for o livro que ele quer, você pode devolver. A mulher vai embora, segurando a sacola de compras, e Adi se aproxima. Oi, diz ela animada. Oi, devolve Henry com uma pontada de cautela no tom de voz. Posso ajudá-la? Espero que sim, responde com um charme muito bem treinado. Coloca o volume da Odisseia em cima do balcão entre os dois. A minha amiga comprou este livro para mim, mas eu já tenho um. Estava pensando se não poderia trocar por outro. Ele a olha por um momento. Ergue uma sobrancelha escura atrás dos óculos. Você está falando sério? Eu sei, diz Adi com uma risada. É difícil de acreditar que eu já tenho este livro em grego, mas ele fica perplexo. Você está falando sério mesmo? Adi hesita, confusa pela atenção na voz dele. Eu só achei que valia a pena perguntar. Isto aqui não é uma biblioteca. Você não pode simplesmente trocar um livro por outro, repreende o rapaz. Adi se impertiga. É óbvio que não, responde um pouco indignada. Mas como disse antes, não fui eu quem comprou o livro. Foi a minha amiga, e eu acabei de ouvir você dizendo para a senhorita Klein que... O rosto dele assume uma expressão séria, com o olhar categórico de uma porta fechada na sua cara. Vou te dar um conselho. Na próxima vez que você tentar devolver um livro, não o devolva para a mesma pessoa de quem você o roubou da primeira vez. Ela sente uma pontada no meio do peito. O que foi que você disse? Ele balança a cabeça. Você veio aqui ontem. Não vim, não. Eu me lembro de você. 5 palavras. O suficiente para fazer o mundo virar de cabeça para baixo. Eu me lembro de você. Adi cambaleia como se tivesse levado um soco, prestes a cair. Tenta se recompor. Não, não lembra, diz ela com firmeza. O rapaz estreita os olhos verdes. Sim, eu me lembro. Você veio aqui ontem de suéter verde e calça jeans preta. Roubou este exemplar usado da Odisseia que eu devolvi para você. Afinal, quem é que rouba um exemplar usado da Odisseia em grego para começo de conversa? Agora você tem a cara de pau de voltar aqui e tentar trocar o livro por outro. Você nem comprou o primeiro. Adi fecha os olhos, sentindo-se tonta. Não compreende, não consegue. Olha só, acho que é melhor você ir embora, diz ele. Ela abre os olhos e vê o rapaz apontando para a porta. Seus pés não se movem, se recusam a levá-la para longe daquelas 5 palavras. Eu me lembro de você. 300 anos. 300 anos e ninguém nunca havia pronunciado aquelas palavras. Ninguém nunca havia se lembrado. Adi tem vontade de puxá-lo pela manga da camisa, de puxá-lo para si e perguntar, de saber por quê, como, o que há de tão especial em um rapaz de uma livraria. Mas o homem com o livro sobre história militar está esperando na fila, com o filho agarrado à perna, e o rapaz de óculos a olha de cara feia. Está tudo errado.
Ela se apoia no balcão, sente que está prestes a desmaiar. Os olhos dele se suavizam, só um pouco. Por favor, vá embora, diz ele baixinho. Ela tenta, não consegue. Adi chega à porta aberta, aos 4 degraus curtos que dão na rua, antes que algo dentro dela se parta. Desaba sobre o beiral no topo da escada, afunda a cabeça nas mãos e sente que vai começar a chorar ou a rir, mas em vez disso olha para trás, através do vidro chanfrado da porta do sebo. Fica observando o rapaz toda vez que ele aparece. Não consegue tirar os olhos dele. Eu me lembro de você. 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 Eu me lembro. O que você está fazendo aí? Ela pisca e vê o rapaz parado na soleira da porta, de braços cruzados. O sol já está se pondo no céu e a luz começando a esmorecer. Estava esperando você, responde, arrependendo-se um segundo depois. Eu queria pedir desculpas por toda a confusão com o livro. Tá tudo bem, diz ele secamente. Não, não tá, insiste Adi levantando-se. Deixa eu te pagar um café. Você não precisa fazer isso. Eu insisto. É um pedido de desculpas. Eu estou trabalhando. Por favor. E deve ser o modo como ela diz, a simples combinação de esperança e necessidade, a obviedade de que para ela aquilo é mais importante do que um livro, do que um arrependimento, que o faz o rapaz retribuir seu olhar. Então Adi se dá conta de que ele não havia olhado para ela de verdade, não até agora. Há algo estranho e perscrutador no olhar dele. Mas seja lá o que for que o rapaz enxerga quando a olha, isso faz mudar de ideia. Um café, aceita ele. E você continua banida do sebo. Há de sentir o ar voltar aos pulmões. Fechado. Nova York, 13 de março de 2014. Capítulo 9. Adi aguarda nos degraus por 1 hora até a livraria fechar. Henry tranca o sebo e se vira e a vê sentada, e Adi se prepara mais uma vez para a expressão vazia no seu rosto, a confirmação de que o encontro prévio foi só algum tipo de falha esquisita, uma pontada solta nos séculos de maldição. Mas quando olha para Adi, o rapaz a reconhece. Ela tem certeza de que ele a reconhece. Henry ergue as sobrancelhas sob os cachos embaraçados, como se estivesse surpreso por ela continuar ali, mas sua irritação deu lugar a outra coisa, algo que a confunde ainda mais. É menos hostil que suspeitoso, mais precavido que aliviado, e ainda assim maravilhoso por causa do reconhecimento. Não é um primeiro encontro, mas um segundo, ou melhor dizendo, um terceiro, e desta vez ela não é a única pessoa que sabe disso. E aí, diz ele, estendendo a mão, não para que ela a segure, mas para que indique o caminho. E Adi o faz. Andam alguns quarteirões em meio a um silêncio constrangedor. Adi olha de relance para ele de vez em quando, mas não consegue identificar nada além da linha reta de seu nariz e do ângulo de seu maxilar. O rapaz tem uma aparência ávida, lupina e esbelta, e apesar de não ser mais alto do que o normal, curva os ombros como se quisesse parecer mais baixo, menor, menos proeminente. Quem sabe com as roupas certas, quem sabe com a atitude correta, quem sabe talvez... Mas quanto mais ela o observa, menor é a semelhança dele com o outro estranho. Mas mesmo assim, há alguma coisa que não para de chamar a atenção de Adi, puxando-a de volta do mesmo modo que um prego repuxa o fio de um suéter. Henry a pega olhando para ele 2 vezes e franze o senho. Quando Adi o pega lançando um olhar furtivo em sua direção, sorri. Na cafeteria, pede a ele para arranjar um lugar para se sentarem enquanto ela compra as bebidas, e o rapaz hesita, como se estivesse dividido entre o impulso de pagar a conta e o medo de ser envenenado antes de se dirigir para uma mesa de canto. Adi pede um café com leite para ele. São $3,80, diz a garota atrás do balcão. Adi se encolhe ao ouvir o valor. Tira algumas notas do bolso, o resto do dinheiro que pegou de James Sinclair. Não tem o bastante para pagar por 2 bebidas e não pode simplesmente sair com os copos na mão porque há um rapaz a esperando e ele se lembra.
Adi olha de relance para a mesa onde ele está sentado, de braços cruzados, encarando a rua através da janela. Eve! Eve! Chama a barista. Adi se sobressalta, dando-se conta de que a garota está falando com ela. Então, o seu nome é Eve? Pergunta o rapaz, assim que ela se senta. Não. É, e o seu? Henry, pensa ela um segundo antes de o rapaz dizer. Henry? O nome cai bem como uma luva. Henry. Suave, poético. Henry. Calado, forte. Os cachos castanho escuros, os olhos claros atrás da armação pesada dos óculos. Ela já conheceu dezenas de Henrys em Londres, Paris, Boston e Los Angeles, mas o rapaz não se parece com nenhum deles. Ele baixa os olhos para a mesa, para a xícara e para as mãos vazias dela. Você não pegou nada para beber? Ela faz um gesto de indiferença. Na verdade, eu não estou com muita vontade de beber, mente a garota. É meio estranho. Por quê? Ela dá de ombros. Eu disse que te pagaria um café. Além disso, hesita. Eu perdi minha carteira. Não tenho dinheiro para pagar por 2. Henry franze o senho. Foi por isso que você roubou o livro? Eu não roubei nada. Queria trocar o livro e já pedi desculpas. Pediu? Com o café. Falando nisso, diz ele levantando-se. Como você prefere? O quê? O seu café. Não posso ficar sentado bebendo sozinho. Fico me sentindo um babaca. Ela sorri. Chocolate quente, amargo. O rapaz ergue as sobrancelhas de novo. Em seguida, se afasta para fazer o pedido e fala alguma coisa que faz a barista dar uma risadinha e se aproximar, como uma flor inclinando-se na direção do sol. Ele volta segurando uma segunda xícara e um croissant e coloca os dois em cima da mesa antes de se sentar. Agora a Adi está em débito outra vez. A balança desequilibra, equilibra e desequilibra de novo. O tipo de jogo que ela já jogou centenas de vezes. Uma luta de boxe feita com pequenos gestos e o estranho sorrindo do outro lado da mesa. Só que este não é o seu estranho e não está sorrindo. E aí, começa Henry. O que foi aquela confusão toda com o livro hoje? Sinceramente, Adi envolve a xícara com as mãos. Eu achei que você não ia se lembrar. A pergunta tilinta dentro do seu peito como moedas soltas, como pedrinhas em um vaso de porcelana. Remexe dentro dela, ameaçando sair da sua boca. Como você se lembrou de mim? Como? Como? A última palavra não tem tantos clientes assim. E menos ainda clientes que tentam sair sem pagar. Acho que você deixou uma primeira impressão e tanto, diz Henry. Uma impressão. Uma impressão como uma marca. Adi passa os dedos de leve pela espuma do chocolate quente e observa a superfície do leite voltar a ficar lisa em seu rastro. Henry não repara nisso, mas reparou nela, se lembrou. O que será que está acontecendo? Enfim, diz ele, mas a frase permanece inacabada. Enfim, repete ela, já que não pode perguntar o que gostaria. Me conte mais sobre você. Quem é você? Por que logo você? O que está acontecendo? Henry morde os lábios e responde. Não tenho muito o que contar. Você sempre quis trabalhar numa livraria? A expressão de Henry fica pensativa. Não sei muito bem se é o tipo de trabalho com que as pessoas sonham, mas eu gosto. Ele está levando o café com leite aos lábios quando alguém passa por perto, esbarrando na sua cadeira. Henry endireita a xícara a tempo, mas o homem começa a se desculpar e não para mais. Ei, eu sinto muito. Ele faz uma careta cheia de culpa. Tá tudo bem. Eu te fiz derramar o café? Pergunta o homem com uma apreensão genuína. Não, deu tudo certo, responde Henry. Nota-se a aflição do homem. Ele não dá o menor sinal. Seus olhos permanecem fixos em Adi, como se pudesse fazer o desconhecido sumir. Que estranho, diz ela quando ele finalmente vai embora. Henry só dá de ombros. Acidentes acontecem. Não foi o que Adi quis dizer, mas as ideias são como trens em movimento e ela não pode se dar ao luxo de sair dos trilhos. Então, estávamos falando da livraria. É sua? Henry balança a cabeça. Não. Quer dizer, poderia até ser. Eu sou o único funcionário, mas ela pertence a Meredith, uma mulher que passa a maior parte do tempo em cruzeiros. Eu só trabalho lá. E você? O que faz quando não está roubando livros? Adi reflete sobre a pergunta, sobre as várias respostas possíveis.
Pensa em todas as mentiras e decide dizer algo mais próximo da verdade. Eu sou uma caça-talentos, de músicos na maioria, mas também de artistas plásticos. O rosto de Henry se endurece. Você devia conhecer a minha irmã. É mesmo? Pergunta Ad, desejando que tivesse mentido. Ela é artista? Acho que ela diria que promove a arte. Talvez isso seja uma espécie de artista. Ela gosta de... Ele faz um floreio com a mão. Estimular o potencial em estado bruto, moldar a narrativa do futuro criativo. Ad pensa que gostaria de conhecer a irmã dele, mas não revela o desejo. Você tem irmãos? Pergunta ele. Ela balança a cabeça, arrancando uma ponta de croissant, já que ele não tocou no pão e seu estômago está roncando. Sortuda, diz ele. Solitária, replica ela. Se quiser, você pode ficar com os meus. Tenho o David, que é médico, acadêmico e um babaca pretensioso, e a Muriel, que é a Muriel. Henry olha para ela e a Ad percebe a estranha intensidade de novo. Talvez seja apenas porque pouquíssimas pessoas fazem contato visual na cidade grande, mas ela não consegue se livrar da sensação de que o rapaz está procurando alguma coisa no seu rosto. O que foi? Pergunta, e ele começa a dizer uma coisa, mas muda de rumo. As suas sardas parecem estrelas. Ad abre um sorriso. Já me disseram, minha pequena constelação particular. É a primeira coisa que as pessoas notam em mim. Henry se remexe na cadeira. O que você vê quando olha para mim? Pergunta ele. Seu tom de voz é bastante casual, mas há alguma coisa na pergunta. Um peso, como uma pedra enterrada em uma bola de neve. Ele estava esperando para fazê-la. A resposta é importante. Vejo um rapaz de cabelos escuros, olhos gentis e um rosto honesto. Ele franze o senho de leve. Só isso? É óbvio que não, mas eu ainda não conheço você. Ainda, repete ele, e há algo similar a um sorriso na sua voz. Ela aperta os lábios e estuda o rosto dele mais uma vez. Por um momento, a mesa deles é o único lugar silencioso na cafeteria movimentada. Quando você vive por bastante tempo, aprende a ler as pessoas. Aprende a fazer com que se abram como um livro, com algumas passagens sublinhadas e outras ocultas nas entrelinhas. Ad examina o rosto do rapaz, a ligeira ruga em que suas sobrancelhas se encontram e erguem, os lábios, o modo como ele esfrega a palma da mão como se estivesse aliviando uma dor, ao mesmo tempo que se inclina sobre a mesa com a atenção completamente voltada para ela. Eu vejo uma pessoa que se importa, diz ela devagar. Talvez até demais, que sente demais. Vejo alguém perdido e ávido, o tipo de pessoa que sente que está definhando num mundo cheio de possibilidades porque não consegue decidir o que quer. Henry a encara. Todo o senso de humor que havia em seu rosto desapareceu, e Ad percebe que chegou perto demais da verdade. Ela ri, nervosa, e o som ecoa de volta para eles. Desculpa, diz balançando a cabeça. Fui profunda demais. Devia ter dito só que você era bonito. Henry repuxa os lábios, mas o sorriso não chega aos seus olhos. Pelo menos você acha que sou bonito. E eu? Pergunta ela, tentando quebrar a tensão repentina. Mas, pela primeira vez, Henry se recusa a olhá-la nos olhos. Eu nunca fui muito bom em ler as pessoas. Ele afasta a xícara e se levanta, e a Ad pensa que estragou tudo. Henry está indo embora, mas, em seguida, o rapaz baixa o olhar para ela e diz: Eu estou com fome. Você está com fome? E o ar volta aos pulmões dela, como sempre. E desta vez, quando o rapaz estende a mão, Ad sabe que é um convite para que ela a segure.